Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Isai Weinfeld sobre as impressões urbanas de um arquiteto global. Nascido em São Paulo, Isai é arquiteto e urbanista graduado pela Mackenzie. Desde 1973, mantém um escritório multidisciplinar, voltado ao projeto de edificações, interiores, mobiliário, cenografia e até mesmo cinema. Recebeu ainda diversos prêmios, como o Prêmio Rino Leve, concedido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil de São Paulo, o Prêmio da Sexta Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo e o MIPIM AR Future Project Awards, organizada pela revista inglesa Architectural Review. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Isai, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Prazer é meu. Bom filho a casa torna, né? Me dá muito orgulho e muito prazer ver você de volta aqui. Bons tempos. Estamos aqui na Vila Madalena, em São Paulo, gravando no escritório do Isai. Escritório novo do Isai, né? Então, acho que aqui desde 2020, é isso? Isso. Exatamente. E um prédio lindo, né? Acho que eu vou aproveitar para postar nas redes sociais depois. Né? Tem um edifício com uma espécie de servidão, né? Um espaço público que atravessa o prédio. É muito legal, uma espécie de gentileza urbana que eu notei ali, que acho que dá para a gente falar um pouco a respeito também na conversa de hoje. Quando deixa a gente fazer, a gente faz. É isso aí. É exatamente isso. Então, Isai, queria ver se a gente começava a conversa de hoje sobre São Paulo, né? A tua relação com a cidade, né? Eu sei que tu tem uma relação íntima, digamos assim, com a cidade de São Paulo, né? Já falou a respeito, já postou fotos a respeito, né? Mas acho que talvez fosse mais interessante começar olhando mais para trás, de como foi crescer em São Paulo, né? Talvez algumas décadas atrás, aonde era aqui em São Paulo, né? Qual que era o teu ambiente urbano, né? Porque eu acho que, querendo ou não, esse referencial de onde a gente cresce fica, né? Eu queria, né, ouvir isso um pouco de ti para a gente começar. Bom, Anthony, a minha memória é péssima, em primeiro lugar. Então, se você perguntar onde eu estive ontem à noite, eu vou demorar uns 23 minutos para te responder, porque eu realmente não lembro nada. Então, não é que é nula, mas eu lembro de algumas coisas que ficaram. Eu nasci no bairro do Bom Retiro, aqui, que hoje, que era um bairro da colônia judaica de São Paulo, muito simples, né? Vim de uma família que fugiu da guerra, da Polônia, e veio aqui para São Paulo, meu pai, e começaram do nada uma vida aqui na cidade, sem falar língua nem nada. Então, eu não vou contar essa história, que é muito longa, nasci no Bom Retiro, hoje é um bairro mais da colônia coreana, então ele foi se transformando também com o tempo, e eu voltei agora, parece que você está voltando para uma outra cidade de um outro país, mas eu voltei há 15 dias atrás para o bairro, por coincidência, para visitar uma tia minha que mora num apartamento que eu frequentava, que era o apartamento dos pais dela, meus avós. Então voltou toda aquela área de pequeno que eu tenho muita lembrança ainda daquele bairro, que era muito pacato e está sendo, poderia até ser melhor
revisto hoje como um bairro interessante da cidade, já tem se tornado, e eu acho que ainda poderia ser mais ainda do que ele é, porque ele tem potencial para isso. E de lá eu fui para um outro bairro que é no fim da Avenida Rebouças, que é um Pinheiros tardio daquela época, né? Lá embaixo, e tinha um campo, uma várzea, onde é o Shopping Eldorado, hoje aqui de São Paulo, e era uma várzea. As lembranças que eu tinha são coisas, evidentemente, o que ficou ainda era o padeiro, com uma cesta de vime, com os pães, com uma toalhinha por cima, chegando no final do dia, para quando saía a fornada, de casa em casa, para escolher um pão doce para comprar, e a música com alto-falante da várzea, que eu ia lá para ver jogo de futebol, era garoto, atravessava a rua sozinho, e essas coisas que ainda existiam, que todo mundo fala disso, ainda ouvindo Vicente Celestino cantar, enfim, uma outra época realmente, que hoje em dia eu falo, nossa mãe, não é possível que eu tenha vivido isso há tanto tempo já, porque faz muito tempo. E eu fui passando de bairro em bairro, fui morando em vários lugares, até me estabelecer nos últimos 10 anos aqui na Vila Madalena, que é um bairro que eu já havia morado anteriormente. Então, é uma cidade que eu acho fascinante, porque eu acho muito caótica, muito desordenada e com uma arquitetura riquíssima, na minha opinião, porque é uma mistura de absolutamente tudo que você pode imaginar, de coisas boas e coisas ruins, e sem cara de qualquer coisa, o que eu acho bom. Então, eu já falei uma vez, mas continuo achando a mesma coisa, que essa falta de personalidade da cidade de São Paulo se tornou a própria personalidade da cidade. E isso deixa ela muito interessante. Nos últimos anos, tendo aquela tal da locomotiva do Brasil, onde está o dinheiro, onde a cidade se tornou um polo assim, cultural muito forte, né? É impressionante a quantidade de opções que você tem para todos as aptidões que você tem em todas as áreas culturais. Isso eu acho que enriquece muito se a pessoa estiver aberta para isso e tiver interesse. E todo o panorama, enfim, gastronômico da cidade é incrível, mas mais importante que isso é o jeito que a cidade funciona. Eu tenho várias restrições, porque eu acho que a mistura é a palavra que mais me atrai em todos os sentidos, e isso tem em São Paulo, é muito forte, a mistura de pessoas, isso é o que eu acho, no fim, que é fascinante, se puder falar urbanisticamente, mas eu só acho que ela poderia ter mais ainda possibilidades disso acontecer, com a maneira que você se relaciona na cidade, né? Então, ainda tem muita grade, com muita segurança, muita guarita, e você percorre longas distâncias e é totalmente enfadonho, né? Então, se a gente conseguir o que tem tentado ultimamente, essa coisa que é óbvia, né, de ter comércio, de ter a mistura de residências com escritórios e comércio, eu acho que isso só traz benefício para a cidade, as pessoas têm que se acostumar a ter
comércio embaixo dos prédios, né? Não deve ser aquela coisa elitista da elite brasileira burra, que rechaça esse tipo de coisa, achando que seu condomínio vai ficar menos importante se tiver um barzinho embaixo, e é justamente o oposto. Mas isso é uma questão de educação, e eu acho que a gente vai chegando lá aos poucos. Mas eu acho, você não me perguntou, mas eu estou divagando aqui. Essa mistura devia ocorrer, inclusive, nas edificações, né? Porque, mesmo num edifício de 20 andares, né, se você pegar o elevador com os teus vizinhos, que tem o mesmo tipo de apartamento que você tem, né, hoje, todos eles devem ter ido assistir Oppenheimer, entende? E isso é chato, apesar de eu gostar muito dos meus vizinhos. Isso é chato, porque não é... Né? Sim. Eu queria ouvir o cara descendo, ouvindo funk, tendo outras informações, e não as mesmas daquele padrão de pessoa que mora num tipo de apartamento daquele tamanho e que possui um dinheiro similar ao teu vizinho, entende? E eu acho que isso daqui devia ser absolutamente misturado. Isso eu acho que ia enriquecer a vida de uma comunidade que é um pequeno prédio ou um grande prédio, e isso é uma das coisas que acho que contribuiria muito, apesar de ser uma célula fechada, para essa mistura que eu acho que é fundamental numa cidade. É isso que dá vida, é isso que faz a gente, gente encontrando gente. Gente precisa de gente, e gente tem que encontrar gente, é isso que faz as pessoas estarem felizes, e a gente tem que proporcionar isso o máximo possível. Não, muito, muito bom, Isai. Acho que super alinhado assim, com muita coisa que a gente vem escrevendo e defendendo no Caos Planejado. E acho que uma dúvida que eu tenho, né, você falou dessa vida de bairro, saindo a pé de casa, né, como garoto, indo brincar, enfim, na várzea, perto de casa, né? E hoje, assim, o jovem sair de casa a pé e explorar a cidade é cada vez menos comum, né? Quando que isso mudou, né? Quando que, assim, né, na cidade de São Paulo, né? Quando que você viu assim, cara, a cidade que eu cresci já não é, sabe, já não é mais, ou já não está mais ficando a cidade que eu cresci, né? Esses muros, né? Porque assim, tinha muros na época que, né, no Bom Retiro, como é que era isso, né? Como é que era? Não era, mas outro dia eu achei, e até fotografei, e que é fascinante, porque isso é o retrato da cidade. Essas fotos que eu estava fazendo para o Instagram, eu achei um muro que era com um determinado material até 40 centímetros, que era a época que eu estava te contando no Bom Retiro, que não tinha gradil, não tinha nada, no máximo tinha uma muretinha baixa, que a vegetação saía para fora. Não entrar o cachorro do vizinho, qualquer coisa do gênero. E aí depois foi subido com outro material, e aí mostra o grau de violência que a cidade foi tendo. Depois subiu mais 40 centímetros, e depois em cima ainda tem um gradil em cima. Então, 4 fases de um mesmo muro numa casa, que você vê exatamente o que aconteceu com a transformação da cidade naquele muro, que é incrível. Não só um material diferente, mas a necessidade de você aumentar a altura para se distanciar cada vez mais. Sim. Agora, essa coisa da cidade, eu vejo muito, depende muito como você encara as coisas. Se você é saudosista, se você anda para frente, que pena que não é, mas agora é diferente. Então, eu estava passando outro dia aqui num bairro e vi que 3 obras ou 4 bacanas que a gente fez nos últimos 20, 25 anos,
caíram, foram destruídas. Então, Havaianas, a Livraria da Vila, Clube Chocolate, numa área só, eu fui pensando, mas é uma coisa que realmente não mexe comigo, nem pisco. É natural, faz parte isso, entende? Vamos para frente, tem outra pessoa que não fez parte, marcou algumas pessoas, e acabou, vira página e vai para frente. Então, eu não sou muito do tipo, ai, que saudades que eu tenho daquela cidade. Sim. Aquela cidade foi naquela época, já foi. A gente não quer dizer que a gente evolua, às vezes é o contrário, né? Então, tem muita coisa na cidade que voltou para trás, mas muita coisa que andou para frente. Então, eu não tenho essa coisa saudosista e acho que a cidade de São Paulo também já está feita aí, né? Então, lógico que se tem alguma coisa que a gente possa preservar historicamente, eu estou falando, citei minhas obras, que são obras que não têm a mínima relevância para a história de nada. Pode derrubar, pelo menos no meu ponto de vista, mas eu tenho o maior respeito pela obra dos outros, que eu acho relevante e que eu luto para mantê-las quando é o caso. Eu quero deixar isso bem claro, que eu faço isso com as minhas, que não valem nada, mas quando os outros, se eu puder preservar, sim, mas também sem esse olhar saudosista, né? A gente anda para frente, pensa de hoje para frente. Bom. Acho que tem até uma relação com uma filosofia japonesa em relação às obras, né? Pelo que eu tenho lido e acompanhado, eles têm, assim, essa visão do mundo que vai mudando, né? Assim, a transformação faz parte, digamos assim, da natureza, né? E a cidade, como a gente, né, virou meio assim, chavão, a cidade é um organismo vivo, né? Não deixa de ser verdade, né? É verdade, exatamente. E acho que além dos muros, né, essa questão da segurança, você também teve alguns trabalhos, tem um deles que é o Arquitetura e Humor, e o próprio filme Fogo e Paixão. Tem, assim, não vou dizer críticas, parecem mais ironias sutis, né, inseridas ali na exposição, e de certa forma falam bastante sobre a mobilidade, né, assim, as pontes, os viadutos, né. O Arquitetura e Humor fala muito disso, né, tem uma parte ali que eu acho que é uma canaleta de lixo, que as pessoas vão jogando lixo do carro na rua, né? E o filme tem uma cena ali da Regina Casé, com para ser algum político, alguma coisa assim, eles estão inaugurando diz que vai ser uma grande obra para a cultura brasileira, e aí quando ele tira o véu ali, né, é uma placa de trânsito, assim, então assim, super inesperado, né, assim, uma coisa mas que também reflete o que a cidade estava passando, né? Eu queria te ouvir mais sobre isso, assim, porque acho que, né, a tua narrativa, o teu olhar sobre o urbanismo, né, acho que foi super, como eu posso dizer, foram esses momentos, né, essas participações, digamos assim, no que a gente pode chamar de debate urbanístico. Poucas pessoas conhecem esses trabalhos, e que para mim são formas são formas criativas de se fazer crítica urbanística, né? Não é academicista, não é chata, né? Não é uma coisa assim, é da realidade das pessoas, né? Então, assim, fala um pouco mais disso, né? O que tu estava querendo passar com esses trabalhos? Bom, muito bom por se lembrar disso, apesar de tão jovem, mas essas exposições que naquela época eu fazia junto com o Márcio Kogan, nós fizemos acho que umas 4 exposições, sempre misturando crítica, não só à cidade, mas aos costumes da sociedade, né? Então, e sempre através do humor, que eu acho que é
coisa que eu tenho mais forte, assim, na minha personalidade. Apesar de ninguém achar graça nas coisas que eu falo, ninguém ri aqui no escritório, pelo menos, nem minha neta ri das minhas piadas. Sou eu o único que continuo rindo das bobagens que eu falo. Então, essa hora é a hora, esse caminho, essa maneira de expressar que foram através de maquetes e textos, falando essas observações a respeito da cidade, era o momento de você criticar através de um outro meio de expressão, sem ser fazendo projeto de arquitetura, porque mesmo o humor que eu tenho dentro de mim, eu não vou colocar ele num prédio, né? Vai ser uma palhaçada. Então, tem outras maneiras de fazer isso, e a gente achou nessas exposições que criticava exatamente isso. Os costumes das pessoas, como esse que você falou, que eram esteiras rolantes ao lado dos automóveis, né, que as pessoas jogavam lixo pela janela e o lixo seguia numa esteira, e aí tinha o bateau mouche blindado, tinha asfaltar o rio, era uma série tinha muita coisa sobre violência. A última vez era uma época de sequestro, e a gente fez uma decoração dentro de um porta-malas de um carro, quer dizer, tudo que a pessoa sequestrada ia precisar dentro do porta-malas. Então, tinham críticas à sociedade em geral. E o cinema foi a mesma coisa, maneiras outras de você falar aquilo que você quer dizer. O filme tinha muita coisa de arquitetura e de urbanismo, né? Então, isso eu acho uma coisa, olhando agora em retrospectiva, super importante, porque muita gente não associa o trabalho do escritório de arquitetura ao filme, ou às exposições, ou outras coisas que nós fizemos, as coisas que eu tenho feito separadamente de artes plásticas. Então, isso é muito importante para entender o pensamento, vamos dizer, de uma pessoa, a maneira como eu fui tentando me expressar. E é sempre através do humor e da crítica. Então, isso, essas coisas que você falou, dessa cena da Regina Casé no filme, que tem outras também, da Rita Lee, lembrando, com o gramado, né? O gramado, ela desenrola o gramado. Inúmeras. Tem uma cena dentro do museu da Bienal, que o guia se passa ali uma excursão, e o guia tem uma série, a excursão está passando, tem uma série de quadros na parede, e a guia fala, e aqui desse lado, exemplos de natureza morta, e as pessoas olham do outro lado, que é a cidade de São Paulo inteira, ao invés de olhar para os quadros de natureza morta. Então, tem muita coisa assim o tempo inteiro, né? E é isso que você falou, é a visão do que deveria ser uma cidade, o que está errado, o que são observações a respeito do cotidiano de uma cidade nesses trabalhos todos. O filme ou a exposição, assim, como é que foi a repercussão na época? Assim, teve algum desenrolar, sabe? Porque eu acho que não são muitas os exemplos como esses, né? Assim, as críticas hoje em dia, assim, é tudo, sei lá, artigo para Folha de São Paulo, sabe? Coisa mais assim, mais quadrada, né? De falar sobre cidade, né? Não são muitos exemplos que me vêm em mente, né, para fazer esse tipo de crítica. Mas eu me lembro que também escrevi para a Folha de São Paulo e elas são bastante interessantes e engraçadas. Mas quero achar esses artigos depois. Eu te mostro. Mas, olha, as exposições eram de 2 em 2 anos, no Museu da Casa Brasileira aqui, e a repercussão era incrível, incrível. Tanto que eu me lembrei outro dia, a gente foi parar 3 vezes no programa do Jô Soares, ele entrevistando, porque era uma coisa que mexia muito
na cidade, né? Legal. E o Jô também gostava porque essa coisa do humor e tal. E o filme também foi muito forte, porque ele foi lançado na Mostra de Cinema daqui de São Paulo, numa sessão muito aguardada, com muita gente, lotado, e foi inesquecível para mim. Depois a gente foi em cartaz aqui em São Paulo. Mas ele teve... Era um filme estranho para aquela época, que era 1987, mas o filme depois se tornou um filme cultuado e que as pessoas, as que viram, se lembram muito que foi um filme marcante, assim, naquela época, que tinha uma linguagem totalmente diferente do cinema nacional daquele período. Então tinha uma estética muito caprichada, muito... e falava outras coisas, né? Sobre outros assuntos, né? Não falava sobre a realidade brasileira, né? Tanto que às vezes falavam que o nosso cinema, que tinham várias curtas antes que nós fizemos, antes do filme, que não eram, parecia que não era filme brasileiro. Às vezes a gente não conseguia nem o certificado do cinema brasileiro da Embrafilme, porque achavam que não era uma linguagem, uma temática que era totalmente brasileira, evidentemente, mas que eles, se você não falasse da realidade brasileira, não era considerado um filme brasileiro naquela época. Entendi. Eu achei até, assim, engraçado, talvez, né, uma pena que tanto a exposição como o filme, né, essas críticas, se fizesse hoje de novo a mesma exposição, sabe, tipo, tá ainda super atual, né? Não, e além do que, tem muito mais coisa hoje em dia para... A gente poderia ter continuado com as exposições bienais, porque teria espaço. São Paulo é um prato cheio para se fazer críticas também, né? Então, acho que outro, né, indo nessa linha, né, que eu queria explorar, que, né, tu falou, né, dessa tua, digamos assim, visão de cidade, de ter as coisas mais abertas, mais misturadas, mas ao mesmo tempo a gente tem a realidade da cidade, né, enfim, o que a cidade permite, o incorporador, ou o teu cliente, né, também tá a fim de fazer, né? Eu sei que tu só procura gente que, digamos assim, tenha um certo alinhamento, mas, né, tudo tem limite. E até mesmo a legislação, né, a legislação da cidade. E alguém pode olhar, digamos assim, para obras que tu fez aqui em São Paulo e dizer assim, puxa, mas o Isai fala isso, mas faz isso. Fala X, mas faz Y. Então, acho que eu queria aproveitar esse espaço como uma oportunidade para a gente falar para o ouvinte, né, quem talvez não conheça a própria realidade de projetar e construir, né, como que é esse processo, né, de, digamos assim, que é o utópico, que é a realidade, quais são os filtros e os meandros, né, para chegar no resultado final. Bom, eu sou uma pessoa prática que não sou teórico, eu gosto de fazer e gosto de ver as coisas feitas, não só pensadas, mas realizadas. E o arquiteto é um servidor. Está aqui para um escritório que eu estou servindo a pessoa que me chama. Então, ou eu faço o que eu posso fazer melhor que eu posso fazer dentro das condições que a gente tem, ou eu não faço e fecho. Já poderia ter fechado o escritório, porque não daria para fazer nada. Se eu ficar insistindo com o cara que tira um muro e ele fala, não, se eu colocar o muro eu não vendo, e é um empreendimento comercial, só que eu continuo batendo na tecla que eu acredito que a gente possa ter um edifício sem grade. Aí é o seguinte, na época que eu insistia, eu não pegava, muitos anos atrás, o mercado imobiliário me chamava, e eu não pegava porque a construtora, a incorporadora, queria fazer uma coisa que não, né, ou era mediterrâneo, ou era estilo neoclássico, né? Eram coisas que por muitos anos eu não peguei nada por causa disso. Mas eu sempre acreditei
sempre falava, olha, não vou pegar o seu trabalho, né? Isso que você está me apresentando, eu não acredito, eu não vou fazer. Mas eu juro para você que se você fizer uma coisa, uma arquitetura contemporânea, esquece a cópia dos outros estilos, eu garanto que você vai ganhar dinheiro também. Mas ninguém tenta fazer isso. Vamos fazer porque vai dar. Sim. Vai dar. Aí o cara falava, não é comigo, e não sei o que. Demorou muitos anos até eu conseguir fazer o primeiro. Mas eu sempre acreditei. Só que precisa de gente acreditando junto para fazer alguma coisa. Como eu continuo acreditando em fazer os prédios sem guarita e sem... Isso é uma bobagem, é uma coisa só. Sim. E sem gradil. Mas precisa, alguém tem que começar. Eu tenho certeza que dá certo. Isso aqui é uma conjunção de coisas, não é que vai acabar a violência em São Paulo, claro, de noite por dia, não é isso, mas você tendo mais gente na rua, você tendo a rua mais iluminada, você tendo coisa para fazer embaixo, você tem menos necessidade dessa proteção toda. Então, eu acho que também tem um pouco de ousadia e tem das pessoas que chamam a gente para fazer, que eu tento me juntar com as pessoas mais próximas dessa cabeça mais ousada de trabalhar, mas eu vou até o limite. Como eu te falei que eu sou um servidor, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho limites quando você chega alguém para te propor um trabalho. Se for no mercado, numa residência particular, num restaurante, é tudo a mesma coisa. Você tem restrições. Então você tem, olha, você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, mas não é uma tela em branco. Mas você só pode fazer 500 metros quadrados. Você tem que deixar 5 metros aqui, 3 lá. A altura tem que ser essa. São restrições da prefeitura. O quanto você pode construir. A pessoa te dá uma casa, um restaurante, um edifício, um orçamento para você fazer. Então você tem que fazer, mas você não pode fazer o que você quiser. Tem que estar dentro daquele orçamento. Vai te restringindo. Você tem que... O sol está para cá, não está para lá. Então você vai ter que pôr o quarto para cá e não sei o quê. O material... Enfim, você tem uma série de coisas. O que eu acho, pessoalmente, sempre achei incríveis. Eu prefiro do que ter uma tela em branco para fazer o que eu... Porque é muito fácil, é muito mais fácil. Eu acho que essas restrições causam um atrito que, para mim, é muito mais interessante. Né? É você tentar fazer o melhor que você pode, dada aquelas circunstâncias. E também o seu tempo. Por isso que a fase de um artista ou de um arquiteto, isso é muito importante, porque é aquilo que você fez em 1990, naquele momento da tua vida, você tinha acabado de casar, ou tinha acabado de separar, ou tinha tido um filho ou não, enfim, você estava deprimido, estava feliz, tudo isso vai junto na hora de você fazer. É o retrato daquilo. Então, e é o melhor que você pode fazer naquela época, com aquele terreno, com o sol nascendo daquele jeito. Isso que eu acho que é fascinante. E, além de tudo, o que é muito mais importante, em arquitetura, é tocar as pessoas. Então, além de você arranjar todas essas coisas que o arquiteto, todos os instrumentos que você tem que trabalhar, você pode fazer uma coisa totalmente genérica. Ou você pode fazer alguma coisa, que é o que a gente tenta fazer aqui, de tocar as pessoas. Isso significa você manipular esses espaços, essas proporções, esses materiais, as cores, o que for, todos os elementos que você tentar juntá-los, fora aqueles outros que você é obrigado a seguir, e tentar fazer alguma coisa que a pessoa se emocione de alguma forma ao entrar num espaço que você projetou. Isso é arquitetura, né? Porque senão vira uma coisa absolutamente de programação. Um algoritmo. Exatamente. Que não tem isso que eu acho que é a base da arquitetura, que é o sentimento.
Fala um pouco sobre esse prédio. É a primeira vez que eu venho para esse prédio, né, aqui na Vila Madalena. Tem essa faixa de servidão. Sim. Né, eu não sei, não devia ser obrigatório isso aqui no projeto. Não sei como é que foi. Não como é que foi essa, né? É que dá para 2 ruas. E quando tem essa possibilidade de ligar, a gente já teve prédio aqui que a gente tentou, mas o projeto na prefeitura anos atrás não foi aprovado porque tinha uma ligação das 2 ruas. A prefeitura não queria ligar as 2 ruas. Não aprovou. Então a gente teve que fechar. Mas agora que eles estão deixando, a gente aproveita sempre que pode para abrir. E esse prédio aqui também não tem muro, né? Não tem. Mas ele é feito de uma forma que está mais protegido, mas sem muro e com essa passagem que atravessa e que é muito fácil, porque as pessoas circulam de um lugar para o outro, é muito mais fácil chegar no metrô por aqui ou virar para lá. Eu fiquei bem surpreso, assim, porque eu conhecia o prédio de fotos, mas não a planta, né? E aí eu vi pessoas entrando no prédio que eu achei que estavam indo entrar no prédio, mas não estavam. Não. Eles só passaram e foram para o Deu. Daí eu segui elas e vi, bom, tem uma conexão que aparentemente o pessoal do bairro já descobriu, digamos assim, né? Então eles passam por ali. E o acesso do prédio fica, digamos assim, dentro dessa servidão, né? Exatamente. Que tem bancos ali e tal, né? Um lugar bem agradável, assim, é quase que chamar aqui de Pocket Park, né? Da parque pracinha escondida da Vila Madalena. Então eu achei, assim, né, de cara um exemplo, né, de algo que dá para se fazer, né? Dá para se propor, e eu achei muito legal. Que bom. Obrigado. Outro ponto, né, que eu acho que eu queria te aproveitar, né, para perguntar. Acho que são poucos arquitetos no Brasil que têm experiência de terem projetado em diferentes cidades do mundo, né? E a gente gosta de fazer no caos planejado uma espécie de urbanismo comparado, né? Assim, puxa, o que funciona em determinada cidade, né? Não como assim, que lá teria que ser feito aqui, mas para entender mesmo, né? Possibilidades. E eu queria entender de ti, assim, como que foi, assim, digamos assim, o resultado final nessa cidade, seja de cliente, seja de regulação, em relação ao que tu queria fazer, digamos assim, em relação à tua página em branco, né? Se tem cidades que o processo foi mais longo, que teve mais debates, né, ou que geraram resultados que, né, na tua avaliação, são mais interessantes, mais misturados, né, mais acessíveis no térreo, né, com algum comércio no térreo, né? Porque imagino que isso, né, isso varia enormemente de uma cidade para outra, né? Eu, assim, queria explorar, assim, né, não sei se tem algum caso específico que tiver em mente, mas tem prédio em Nova York, né? Puxa, né, como é que é isso, né? Porque para o brasileiro, para o arquiteto brasileiro ainda é algo que é um mistério, né? Para mim também. Eu só tenho a agradecer que as pessoas chamam a gente para fazer determinadas coisas, e tem sido muito gratificante. Mas primeiro que São Paulo é uma grande escola para isso, porque você, quer dizer, projetar nos lugares que a gente tem projetado e feito prédios, né? Nós estamos acabando o nosso 2º prédio agora em Nova York, estamos projetando em Bangkok, projetamos em Mônaco, no Uruguai, em lugares tão diferentes, né? E as restrições são de cada uma das cidades. Mas aqui em São Paulo, quer dizer, eu acho que o prédio que a gente fez em Mônaco tem cara de Mônaco.
o de Nova York tem cara de Nova York, na minha opinião, né? E assim por diante. Mas aqui, a Vila Madalena tem uma cara, e que se eu vou projetar na Avenida Paulista, é outra cara. A cidade é tão grande que aqui é por bairros quase, né? Tem os bairros têm determinadas caras, e a gente não, mudando de bairro, acho que muda a cara do prédio, né? E a gente tem sempre uma observação muito depurada em relação à redondeza onde o prédio está colocado. Então, alguns desses projetos foram resultado de concurso, de competição, né? O prédio de Mônaco, o complexo que a gente está fazendo em Viena, que é muito grande, é um projeto que já está, uma competição que nós ganhamos há 10 anos atrás, é grande a discussão na cidade a respeito do projeto, e desses anos todos, tem um conselho da cidade em Viena, que eu já apresentei algumas vezes nesses 10 anos, que é formado por 30 pessoas, desde dona de casa até arquiteto, até médico, e que debatem a fundo a cidade, né? Então, é um projeto privado ou público esse dinheiro? É público-privado. Público-privado. É a pista de patinação de gelo da cidade, que é histórica, e mais um hotel intercontinental enorme de 500 apartamentos e mais edifício residencial, um complexo, um quarteirão inteiro no centro de Viena, né? Então, é um projeto muito falado nesses últimos 10 anos, de todas as formas lá. E é uma cidade muito conservadora também, então há dificuldades em você aprovar um projeto, por mais a nossa arquitetura não é espalhafatosa, pelo contrário, né, fala mais baixo, não é uma arquitetura que grita, então, mesmo assim, a aprovação é complexa, são muitos órgãos e tudo mais. Mas o prédio de Nova York tem uma passagem, também é feito, como esse daqui, de uma rua para outra, então tem uma passagem que atravessa as duas ruas. Que é livre, digamos assim. Que é livre e que é um túnel muito interessante, né, que virou instagramável, porque ele é bem forte como proporção e como material e tal. São 2 edifícios, um em cada rua. Então, todos eles têm isso, quer dizer, tanto, por exemplo, em Nova York como em Viena, eu tive conversas e tenho conversas, estou tendo em Viena nesses anos todos, com aquela pessoa, aquele arquiteto da cidade, que é o responsável por falar, principalmente em Nova York. Você apresenta para ele, ele fala esse sim, esse não. Ele fala o que vai, o que pode, julgamento, ainda mais na localização, dependendo da localização. O nosso prédio é praticamente no High Line, o de Nova York, né? Então, aquela área toda, quando foi construída por vários arquitetos, então eles tinham muito cuidado em design escolher. Review, uma coisa assim, não sei como é que eles chamam lá. Exatamente, e que era um cara que, vamos dizer, é o papa da coisa, você vai até ele para pedir a bênção ou não, né? Mas assim, só para curiosidade mesmo, é uma decisão estética, tipo, gostei mais desse, ou tem um critério, assim, como é que vai ser? Olha, eu acho que as observações que foram feitas, tem uma parte estética, evidentemente, não tem nem dúvida, de materialidade, mas fala também diretamente ao empreendedor, mostrando que tipo de uso que você vai ter no prédio. Lógico, nesses prédios tem o uso comercial embaixo, todos eles têm, inclusive o prédio de Mônaco, que é uma cidade totalmente atípica, né? Uma cidade muito rica, muito pequena, também tem comércio embaixo. Tem comércio embaixo também. Com apartamentos muito caros e tudo mais. Então, isso Nova York quase inteira, não sei, né? Uma parte
considerável da cidade assim. Exatamente. Né? E é o que faz ela muito interessante, né? Porque você, no teu olhar, você tem uma intensidade de situações e emoções o tempo inteiro, né? De inputs assim que te fazem você vibrar ou não com a cidade, ela te mexe com você o tempo inteiro, e a partir da tua altura qualquer coisa. Vamos supor que seja qualquer coisa, né? Mas o que interessa é você andar numa cidade plana, e isso é a coisa que eu mais amo, poder andar num lugar e desfrutar do açougue, da padaria, da lojinha, do cinema de rua. Então, isso eu acho que faz uma cidade ser interessante. Né? É isso, até eu acho que é assim, um equívoco de muitas das críticas em relação à própria verticalização aqui no Brasil. As pessoas já associaram que fazer o prédio é matar o comércio de rua. Porque é assim que vem sido feito em muitos lugares, né? Exatamente. Só que assim, mas peraí, eu vou para uma cidade como Nova York, é só arranha-céu com aquele comércio do térreo no alinhamento, né, sem recuo e tudo mais, e tá tudo certo. Né? Então, assim, dá para separar o joio do trigo, digamos assim, né? Eu, para melhorar, só eliminaria o automóvel, o resto... Ou tentaria deixar como eles estão fazendo, né, tanto em Paris quanto em Nova York, né, restringindo bastante o acesso do automóvel. Então, isso aí é o melhor dos mundos, realmente. Porque você tem a rua para as pessoas, que é o que devia, né? Devia ter o comércio no térreo, todo mundo trabalha e mora em cima, e tudo que é locomoção está embaixo da terra. Isso acho que seria a cidade ideal. Dá para melhorar muito. Outro tema, né, também, né, nesses caminhos de projetos que você tem feito, não faz muito tempo vocês projetaram um edifício aqui em São Paulo que foi financiado pelo Minha Casa Minha Vida, né, enquadrado no Minha Casa Minha Vida. Sim. E a gente fala bastante sobre habitação aqui em São Paulo, né, e acho que muita gente que conhece a tua obra não imaginava que isso fosse acontecer, né? Já projetou, enfim, hotéis de luxo, né, residências grandes, tudo mais. Não sei se você pode contar como é que surgiu esse projeto, né? Como é que caiu no escritório. Tem outros pela frente, porque acho que para mim foi um sucesso, né? Eu queria saber um pouco mais da história. Primeiro que as pessoas colocam você numa gavetinha. Né? Eu, desde o começo do escritório, eu tentei mostrar para as pessoas, bem no começo, que eu não queria me especializar em nada. Então, eu não é que sou multitalentoso de jeito nenhum, mas qualquer profissional é assim. Você pode fazer uma casa, você pode fazer um prédio, um cabeleireiro, uma coisa, um cinema, tanto faz isso. Mas você tem que finalizar, porque senão você acaba taxado como o cara que só faz casa, o cara que só faz prédio, o cara que só faz restaurante. Isso é tudo que eu não queria, porque é muito chato você fazer uma coisa só. E então isso já era uma coisa importante. Eu não virar, mesmo assim, tem essa coisa de achar que eu faço luxo, por exemplo, que eu faço casas, que eu faço prédios de luxo, o que é uma pena, né? Porque eu tô aqui, eu dependo do telefone tocar. Então, eu sempre fui muito agradecido à empresa que me chamou para fazer o Minha Casa Minha Vida, porque eu sempre soube que eu posso colaborar, entende? Humildemente fazer alguma coisa interessante, só que não tem oportunidade, porque as pessoas te colocam naquele canto, esse cara sabe fazer aquilo, eventualmente, né? Porque ele sabe fazer. Então, para mim, foi muito gratificante, só tenho a agradecer, espero que outras coisas, existem outras propostas para a gente continuar,
e me deu muito prazer, e é exatamente a mesma coisa, entende? Quando você pensa o edifício, como a gente pensa aqui dentro do escritório, sempre com muito cuidado, com uma planta muito bem feita, com cuidado em várias etapas do prédio. Para a arquitetura não é você ter 70 milhões de dólares para fazer, não é o valor, entende? É a proporção, aquilo que eu falei no começo. Isso você pode fazer com o mármore mais caro do mundo, ou pode fazer com cimento e terra batida. Não é esse o problema, não é isso que faz a arquitetura ser melhor. Então, foi uma oportunidade que eu pude mostrar que a gente também pode fazer isso. Volto a dizer, não porque sabe fazer tudo, mas porque a gente, e aliás, é onde eu gostaria de contribuir mais, né? Só que eu espero o telefone tocar aqui. Então, eu nunca prospectei nem para um lado nem para o outro trabalho. Então, espero que as pessoas tenham aberto um pouco a cabeça para não que estejam pedindo trabalho, não é isso, mas para entender que é tudo a mesma coisa. Né? Mesma coisa. O projeto até para as pessoas irem atrás, né? O Bem Viver, Marquês de Tu, isso, da Magic. E pelo que eu lembro, foi um sucesso de vendas, né? Não sei como é que foi. Né? Não, e é bem, eu acompanho nas redes, todo mundo posta, ele na ficou, paisagem... Ele ficou marcante, né? Era a intenção, não sei como é que... Se tem algum comentário sobre o projeto. A intenção, eu acho um prédio super... Uma planta super bem feita, bacana, com apartamentos minúsculos, gostosos... é aquilo que eu te falei, uma série de coisas, o material, o desenho do prédio, ele está do lado do minhocão. Então, é um contraste, assim, interessante. Essa coisa que eu estava falando, por exemplo, fazer um prédio do lado do minhocão, de habitação popular, e fazer um prédio caríssimo ao lado do High Line, em Nova York, é isso que me dá satisfação. Não é fazer a mesma coisa para o mesmo tipo de pessoa. Sim. Longe disso. É exatamente o oposto. É trabalhar para os opostos. Sempre foi assim. É isso que me interessa fazer. Então, outro dia a gente foi chamado para ajudar para fazer um centro de cultura para os moradores de rua de São Paulo. Então, esse tipo de... Quer dizer, se eles chegam até a gente, tem algum motivo também, entende? Então, que eu agradeço também. Então, poder trabalhar com eles e poder trabalhar com a princesa de Mônaco, é isso que... Esses opostos que eu acho que faz... Que eu sou grato pela profissão ter me proporcionado. Bem legal. E para os arquitetos que estão ouvindo... Acho que é uma provocação legal de sair fora da caixa, né? De buscar um pouco, assim, sair das bolhas, das caixas, né? E de também conhecer novas realidades. Né? E mesmo dentro do trabalho, Anthony, você que ficou com a gente um tempo aqui no escritório, você sabe da nossa busca da não repetição, de sempre tentar, de não ter uma fórmula, de fazer um trabalho que seja, tentar sempre virar a mesa de um trabalho para o outro. Né? Então, isso mesmo dentro do trabalho é muito importante ter essa cabeça de você não sentar em cima dos louros eventuais e arriscar e errar, eventualmente, que faz parte, né? Mas arriscar que isso é o mais importante. Muito bem. Isai, chegando próximo do final agora da entrevista, eu sei que algumas pessoas que estão ouvindo aí talvez não conheçam, que né, tu mencionou aí que tu tem um Instagram que tu posta algumas impressões urbanas, né? Talvez algumas pessoas queiram explorar não só o teu portfólio de projetos, mas também esse olhar, né? Se puder falar um pouquinho sobre não se dá para chamar de projeto, né? Mas, eu percebi que tem sido menos postado nos últimos meses, né? Eu não sei se é algo que vai voltar
com mais regularidade, né? Como é que tu tem visto isso? Você vai ficar só em São Paulo? Não, eu acho que terminou. Eu acho que foram 10 anos que eu saí todos os domingos, durante 10 anos, para a periferia da cidade de São Paulo. E durante esses 10 anos eu fiz absolutamente todos os anéis ao redor da cidade de São Paulo, quer dizer, todos os bairros, só dos arredores da cidade, e fotografando a mesma coisa que o cinema ou que as exposições, né? A arquitetura, e vista como primeiro achando beleza na periferia, que era óbvio, que era os nossos olhos conseguem ver beleza, e eu queria mostrar isso também, né? Que é possível enxergar beleza em outros lugares, né? E principalmente na periferia bastante pobre da cidade. E é fascinante, eu aprendi muito e fiz durante 10 anos essas fotos para o Instagram pessoal, mostrando com um pequeno texto, fazendo críticas através do humor, a mesma coisa de sempre, que acho que é a única coisa que eu acho que eu sei fazer. Então, é juntar 2 ou 3 coisas de uma certa maneira. E esse projeto chegou uma hora que eu acho que ele é infinito, mas para mim já deu, foram esses 10 anos, e eu estou editando um livro agora está sendo feito um livro sobre o trabalho todo do Instagram, que vai sair agora, espera, no segundo semestre, e aí eu encerro essa fase e parto para outra, que agora nós já estamos fazendo uma remodelação nas nossos Instagrams e tudo mais, e que vai juntar uma coisa com a outra, e daí vão sair novos projetos. Legal. Eu acho que isso que tu falou da beleza em lugares, digamos assim, de escassez, né? Tem a mesma coisa que tu falou das restrições de projeto, né? A criatividade sai quando tu precisa fazer algo diferente com pouco, digamos assim, né? Ou com as condições que tu vive, né? Então, assim, acho que um traço, pelo menos para mim, marcante de várias imagens que tu posta é, assim, coisas mais inusitadas e criativas possíveis que as pessoas fizeram para, seja fazer uma rampa de garagem ou adaptar a cerca para uma coisa assim, que, né, Mas a gente fala que é também da característica do brasileiro, mas que tem a ver com isso também. Mas a periferia, primeiro, é muito mais rica do que a cidade de São Paulo, que os bairros mais ricos de São Paulo, a periferia é muito mais interessante, muito mais rica, e eu arrisco dizer mais bela. Isso que eu aprendi nesses 10 anos, percorrendo ela o tempo inteiro. Maravilha. Acho que a frase perfeita para a gente encerrar. Bom, obrigado, Isai. A frase perfeita para encerrar, você me prometeu que se saísse uma porcaria, você ia desmanchar o programa. Então, eu espero que você desmanche e não leve essa bobagem para frente. Não. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Nesse episódio, conversamos com Isai Weinfeld. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.